Olá, pessoal! Celebramos recentemente o Dia de Finados, quando rezamos para que todos os fiéis defuntos sejam libertos do purgatório e levados à presença de Deus no céu. Porém, nas últimas décadas, a crença no purgatório tem passado por momentos difíceis. Os protestantes rejeitam a doutrina, mas também muitos católicos manifestam uma descrença prática. Afinal de contas, na maior parte dos funerais católicos, o defunto é já canonizado, pois se presume que ele já está feliz no céu, apesar do provável período que a maioria das pessoas mortas em estado de graça terão que passar no purgatório. Vamos saber mais sobre o purgatório? Vem comigo! Duas possíveis razões para essa descrença dos católicos sobre o purgatório são a minimização da gravidade dos pecados. Muito em moda hoje em dia, nada é pecado, ou é só um pecadinho sem importância, e a falta de compreensão da santidade de Deus. Mas o purgatório é, na verdade, um remédio para a mancha do pecado, permitindo que as almas se purifiquem antes de se encontrarem com Deus. Um único pecado venial não perdoado ou qualquer pecado venial não reparado impede que a alma compareça à presença de Deus Santíssimo. Agora vou fazer uma pequena pausa para falar um pouco sobre um grande santo, São Francisco de Sales, um teólogo e bispo católico declarado santo e doutor da Igreja no século XVI. Vamos falar dele particularmente porque ele escreveu um livro chamado Tratado do Purgatório, do qual iremos retirar conceitos sobre o assunto. Francisco de Sales é conhecido por sua sabedoria espiritual e sua abordagem gentil e compassiva no ministério pastoral. Nasceu em uma família nobre em Saboia, região que atualmente faz parte da França, e desde jovem demonstrou grande piedade e interesse pela vida religiosa. Uma das principais contribuições de São Francisco de Sales para a espiritualidade cristã foi a sua obra Introdução à Vida Devota. Neste livro, ele apresenta um guia prático para a vida espiritual com conselhos sobre como viver uma vida de piedade e virtude no meio das ocupações e desafios do mundo. Um apóstolo do amor e da misericórdia, ele era. Visitava paróquias, reorganizava mosteiros e fazia catequese para os fiéis. São Francisco de Sales não apenas ajudou as almas a buscarem a salvação, mas ensinou-lhes o caminho da santidade, mostrando que todos somos chamados a trilhá-lo. Foi um apóstolo do amor e da misericórdia, um homem que conseguiu expressar com seu amor e sua vida a mansidão do Senhor. Contam que depois da sua morte descobriram que sua mesa de trabalho estava toda arranhada por baixo, porque, como tinha um temperamento forte, preferia arranhar a mesa a responder sem amor e sem mansidão para as pessoas. Esse grande santo da igreja morreu com 56 anos, sendo que 21 deles foram vividos no episcopado como servo para todos e sinal de santidade. São Francisco de Sales é titular e patrono da família salesiana, fundada por Dom Bosco, que se inspirou nele e adotou o nome salesiano, uma homenagem ao seu sobrenome, Sales. Também é patrono dos escritores, dos jornalistas, devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos, e dos surdos, por ter criado uma linguagem de sinais que na época não existia, para se comunicar com uma pessoa muito pobre e abandonada com essa deficiência, o qual foi protegido por ele. Então vamos falar agora do livro de São Francisco de Sales, o Tratado do Purgatório.
Nele, São Francisco explora o conceito do purgatório, a crença católica sobre um estado temporário após a morte, onde as almas que morreram em estado de graça, mas que ainda possuem imperfeições e pecados veniais não perdoados, são purificadas antes de entrar no céu. Segundo ele, as almas passam por um processo de purificação, onde são expurgadas de todas as manchas, todas as impurezas que as impedem de entrar na presença de Deus. Esse processo de purificação é comparado a um fogo ardente que queima e consome todas as imperfeições, mas não causa a destruição da alma. O fogo purificador do purgatório é visto como um instrumento da misericórdia divina que visa purificar as almas e prepará-las para a vida eterna com Deus. Além disso, São Francisco de Sales oferece conselhos práticos sobre como vivenciar a devoção às almas. O primeiro é a oração. Podemos dedicar um tempo diário para rezar pelas almas do purgatório, rezar o terço, a via sacra ou outras orações específicas pelas almas purgantes. Além disso, podemos oferecer nossas próprias orações espontâneas em favor delas. Outro conselho é quando assistirmos a uma missa, oferecer esta missa pelas almas do purgatório. A missa é considerada a maior oração da igreja e pode ser oferecida em intenção das almas purgantes. Se possível, podemos solicitar a celebração de missas pelas intenções das almas do purgatório. O oferecimento de sacrifícios é outra sugestão. Oferecer nossas penitências, jejuns e outras privações como sacrifícios pelas almas do purgatório. Esses atos de renúncia podem ser oferecidos em reparação pelas faltas cometidas pelas almas purgantes. Podemos também buscar obter indulgências, que são remissões parciais ou totais das penas temporais devidas ao pecado, oferecendo essas indulgências pelas almas do purgatório. Também ao realizarmos certas práticas, como visitar cemitérios e rezarmos pelas almas do purgatório, podemos obter indulgências para nós mesmos ou para as almas do purgatório. Mais uma sugestão que ele faz é fazer comunhões espirituais frequentes, oferecendo-as pelas almas do purgatório. Mesmo que não possamos receber a Sagrada Comunhão sacramentalmente, podemos unir nossa alma a Jesus de forma espiritual e oferecer esse ato em benefício das almas purgantes. São Francisco de Sales também fala da diferença entre o purgatório e o inferno, que sabemos são duas coisas distintas. O purgatório, já vimos, que é um estado de purificação das almas que morreram em estado de graça, mas que ainda possuem imperfeições e pecados veniais não perdoados. As almas que vão para o purgatório estão destinadas à salvação e passam apenas por um processo de purificação para alcançarem a plenitude da vida eterna com Deus. Esse tempo de permanência no purgatório pode variar, e a eficácia das orações e boas obras dos vivos em favor das almas purgantes é destacada como uma forma de auxiliá-las neste processo. Por outro lado, o inferno é um estado de condenação eterna para aqueles que morreram em pecado mortal, ou seja, em estado de separação de Deus. No inferno, as almas são privadas da visão e comunhão com Deus, enfrentando sofrimento e tormento eternos. Diferentemente do purgatório, não há possibilidade de redenção ou purificação para as almas do inferno. Portanto, a diferença fundamental entre o purgatório e o inferno está no destino final das almas. O purgatório é um estado temporário de purificação para as almas destinadas ao céu, enquanto o inferno é um estado de condenação eterna para aqueles que estão definitivamente separados de Deus. As práticas devocionais em favor das almas do purgatório que vimos não são obrigatórias, mas são uma expressão de amor, caridade
para com elas, pois podem ajudar a acelerar o processo de purificação, aliviando o seu sofrimento e as auxiliando a alcançarem a plenitude da vida eterna. O importante é viver essa devoção com sinceridade de coração e confiar na misericórdia de Deus para com essas almas. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.